Bem-vindos ao Inova Rio, meu nome é Fernando Augusto. Esse vídeo é como você estudar sozinho, de uma maneira mais rápida e com mais eficiência, você ter uma maior compreensão. Eu estudo inglês há mais de 9 anos e um amigo me perguntou: Fê, se você fosse começar hoje, como que você faria? Porque eu tô indo começar outra língua também, estudar outra língua, e o método que eu vou usar lá, eu vou passar pra você, como se eu fosse começar a estudar inglês hoje. Esse vídeo serve pra quem tá começando e para quem já estuda inglês e quer aprimorar algumas técnicas com alguém que já está estudando bastante tempo também. Beleza? Eu vou te passar 3 dicas de como eu faria se eu fosse começar tudo hoje de novo. E cada uma tá ligada na outra, então fica até o final do vídeo. Para você dominar qualquer idioma, é importante você ter um vocabulário vasto, onde você consiga falar as palavras, ver objetos na sua frente e você conseguir identificar eles, pedir alguma coisa para a pessoa. E assim, ó, só desmistificando o inglês assim. Para você falar inglês, você precisa de 3 coisas básicas. Anota isso na sua mente, que depois que eu descobri isso, facilitou drasticamente o meu aprendizado. Você precisa saber afirmar, você precisa saber negar e você precisa saber perguntar. Por quê? Por que isso te ajuda? Isso nem parte da dica ainda, é só uma introdução. Porque quando você está conversando com uma pessoa e você não entende alguma coisa e você sabe perguntar, você fala assim: o que é isso? A pessoa te explica da maneira que você entende, seu inglês já cresce mais. Porque você já sabe perguntar. E quando você sabe afirmar o que você quer, é muito mais fácil. E também perguntar o que você quer, né? E quando você entende as estruturas de perguntar, afirmar e negar, você já sabe a base do inglês. Então você consegue aprender muito mais rápido e muito mais fácil. Então vamos para a primeira dica. A primeira dica é aqui, ó, dominar palavras. Eu vou te ensinar o método que eu uso para dominar uma palavra. O que é dominar uma palavra? É você entender ela por completo. Não simplesmente você pegar uma palavra, começou a treinar ela hoje, depois de um tempo você esquece ela. Eu vou te ensinar as técnicas que eu uso para você conseguir fixar essa palavra na sua mente. A primeira técnica é o seguinte: use tudo que você tem ao seu redor para te ajudar a memorizar aquela palavra. Um grande erro que eu percebo que eu fazia quando eu começava é que, por exemplo, a palavra-chave, né, key. Quando eu ia pesquisar no Google, eu não sabia o significado. Ó, tá aparecendo na tela aí para você ver. Eu pesquisava dessa forma, eu pesquisava o significado dela no Translate do Google. Isso tá errado? Não. Mas ficava muito pobre para mim, eu não conseguia lembrar muito fácil, porque a nossa mente, ela tem a facilidade de lembrar de imagens. Ela não fica lembrando de palavra. A palavra é uma coisa recente na nossa cultura. Antigamente as pessoas aprendiam línguas não era usando palavras, porque elas não tinham nem escrita. Então como você aprendia antes de escrever, né? Era lembrando, associando aquilo a alguma coisa. Então, o que eu comecei a fazer? Toda vez que eu ia pegar uma palavra nova que eu não sabia o que era, eu fazia dessa forma, igual tá aparecendo na tela. Eu pesquiso por imagens. E quando é um verbo ou é uma ação, eu começo a pesquisar por vídeos. Isso me ajuda demais, por exemplo, a associar aquela imagem a um sentimento. Porque, por exemplo, ó, eu vou te dar um exemplo aqui. Chave, isso aqui. Quando eu vou aprender, por exemplo, a palavra key, que é chave, eu pesquiso por imagem, eu vejo várias chaves, eu pego numa chave, ó, tô usando o meu tato, o meu sentido para pegar, eu tô vendo. Além disso, eu coloco o áudio para escutar aqui. Eu pego uma estrutura básica, por exemplo, isso é meu, my key, minha chave. This is my key, essa é minha chave. Eu começo a olhar. Aí o que eu faço depois disso? Peguei a palavra, ó, pra você ver, ó. Isso é dominar você uma palavra. Você vai pegar, você vai ouvir ela, aprender como você pronuncia. Você vai ver ela, o objeto na sua frente, e você vai ver vídeos sobre ela. Aí você começa a associar ela a coisas que você usa no dia a dia. Por exemplo, você usa a chave pra quê? Pra abrir a porta. I use my key to open the door. Então eu uso a chave para abrir a porta. Com isso, é muito mais difícil você esquecer essa palavra. É muito mais simples você lembrar que chave é key. Então, com isso você vai dominar as palavras. E quando você domina ela por completo, é muito mais fácil você replicá-la depois. E quando é um verbo, por exemplo, walk, I walk with my cat. Eu ando com meu gato. Na verdade, eu não ando não, porque o gatinho ele já não... A triste vida de quem tem um gato aí, né? Quando eu vou pesquisar o verbo andar, eu pesquiso ele no YouTube, mas em inglês. Por exemplo, o que significa andar em inglês? Aí eu vi que a palavra walk é andar. Aí eu pesquiso e vejo um vídeo de uma pessoa andando. E se eu quiser correr? Running. Tem até um vídeo legal que é tipo um meme assim, com o cara joga uma bolsa e fica run, banana. Então, são coisas que você vai associando no seu cérebro e ele vai lembrando mais fácil daquela palavra. Porque normalmente a gente lembra por associação. Quando você
quer aprender um caminho, você começa a ver pontos de referência. Esses pontos de referência te ligam até o caminho que você quer chegar. Agora, quando você só quer chegar num caminho e não liga seus pontos de referência, fica mais difícil de se aprender. Então, essa é a estratégia que eu uso para dominar as palavras. E a segunda dica é o quê? Estudar estruturas. Porque você focar só nas palavras, é importante você ter um vocabulário vasto, isso é importante. Porém, é importante você ter uma base para você usar esses vocabulários, estruturas. E para estudar essas estruturas, eu aconselho você a estudar com texto com áudio. Você pegar um texto em inglês, onde ele tem a tradução também, você escutar a pessoa lendo. Você pegar ele em português também e ver. E depois você começar a mesclar os dois. Você vê a tradução e vê ele em inglês. Uma coisa muito boa que eu fazia no começo era escutar música. Eu lembro que eu fazia faculdade de manhã, trabalhava muito de noite, eu trabalhava em restaurante, então eu saía tarde, então eu dormia muito pouco. E quando eu durmo muito pouco, eu fico com o olho muito vermelho, né? De sono, né? Você tá com sono, tipo, você dorme 4 horas na noite, você dorme 4 horas em uma noite, você vai ficar com sono. E nessa época que eu tava aprendendo, eu escutava muito reggae, porque as músicas de reggae eles falam bem devagar. Aí eu consegui entender melhor, né? Porque é muito difícil no começo você entender o nativo falando muito rápido, né? Imagina, eu com o olho vermelho, escutando reggae no trabalho, o pessoal fala, quer dar um tapa na pantera? Aí, mas foi uma forma que eu usei de treinar, pegar músicas mais lentas, escutar no começo, isso eu focar as estruturas. Por exemplo, uma música do Bob mesmo, eu peguei uma estrutura maravilhosa, tipo I Wanna Love You. Esse I wanna, né, que ele fala I wanna, já significa tipo assim, eu quero, e todo mundo fala eu quero. Essa é uma estrutura, por exemplo, eu quero minha chave, I want my key. Aí você vai pegar essa estrutura, vai pegar tudo que você quer, por exemplo, I want water, eu quero água, I want coffee, eu quero café. Quando você pega a estrutura e você vai pegar as palavras, por exemplo, você dominou key, I want my key, dominou. Aí você vai para outra palavra que você domina e vai colocar na estrutura, por exemplo, água, water, I want my water, eu quero minha água. Aí você vai estruturando. Aí você vai crescendo o seu leque de vocabulário e as estruturas que você tem. Aí quando você pega a estrutura e o vocabulário, você começa a crescer mais a sua fluência, a forma de falar, porque ela vai fluir mais fácil. Porque quando você aprende só palavras isoladas e você não tem onde colocar elas, é como se você tivesse muita informação, mas sem saber destilar lá para outra pessoa. E o que vai fazer isso é a estrutura. Então textos com áudio, músicas são fundamentais. Então se você treinar também o seu inglês com músicas, é muito mais propenso você lembrar, porque eles vão criar âncoras. Porque música tem ritmo, tem harmonia, tem sonoridade, então isso ajuda tudo a gente a aumentar nossos sentidos. Por isso que quando a gente escuta algumas músicas a gente tem sentimentos, porque elas ativam alguma área do nosso cérebro que normalmente não é ativada. Então isso vai te ajudar você a fixar muito as palavras em inglês. Tá fazendo sentido pra você? Clica no joinha, se inscreve no canal, ele é novo. Eu pretendo trazer muito mais conteúdo sobre esse assunto. Isso é só o começo. E isso vai me incentivar muito a fazer novos vídeos, tá bom? Beleza? Conto com você, hein? Tô contando com o seu joinha, ó. Tô vendo, hein? E pra finalizar, a terceira dica, ó. A primeira dica foi dominar as palavras. A segunda dica foi colocá-las numa estrutura e estudar estruturas. Textos com áudios, com músicas. Agora a terceira dica pra gente fechar, você aprender a estudar o ritmo do inglês. Isso é uma coisa que eu demorei muito pra entender. Eu achava que eu ia falar inglês da maneira com que eu falo português. Mas eles falam as palavras num ritmo diferente do nosso. E muitas vezes você entende mais o ritmo quando você está conversando com alguém do que simplesmente a palavra dita. Eu vou te dar um exemplo sobre isso no próprio português. Imagina que uma pessoa fala assim, ó, ele quer casa com ela. Ele quer casa com ela, aí você fala, ele quer casa com ela? Então ele quer construir uma casa. No próprio português você já vai ficar assim, meu Deus. Agora se ele fala, ele quer casar com ela. Entendeu o ritmo? Casar. Você botou uma ênfase no zar. Ele não é casa, ele não quer casa. Muitas das pessoas que são estrangeiras vêm pro Brasil falam errado por quê? Por causa do ritmo. Eles estão até falando a sentença certa, mas no ritmo errado. Aí ele quer casa com ela. E isso é uma coisa que acontece muito com a gente no inglês também. Se a gente não entender o ritmo e como uma palavra entra dentro da outra, a gente não consegue soar natural ou entender o que eles estão falando. Um exemplo clássico é, a gente fala aqui, ó, português. Assim fala, português. Português. Lá eles falam português. Eles dão ênfase mais no começo, eles dão ênfase mais no começo, português.
Você quase nem escuta o final, Portuguese. E no nosso final a gente fala mais, português. Quando a pessoa não fala direito, fala português. Português. Guês, a gente dá ênfase no final. Eles dão ênfase no começo. Então se você for falar inglês assim, ó, I speak Portuguese, sou estranho. Lembra do caso com ela? I speak Portuguese? Não, I speak Portuguese. Aí já soa mais natural. I speak. Uma tendência grande que a gente tem é de falar, por exemplo, speak. Porque no final, a gente bate muito nos finais das palavras. I speak Portuguese. E eles batem mais no começo, por exemplo, dessa frase. I speak Portuguese. Não é eu, por exemplo, não é eu falo português. Eu falo português. E com isso você começou a ver os textos. Começou a dominar as palavras, entendendo o ritmo que eles estão falando nela. Quando você for ouvir a palavra e ver o ritmo, ele fala assim, ele dá um ênfase mais aqui no começo do que no final. Isso, o seu inglês ele já vai soando muito mais natural. Quando você for se comunicar, vai ser muito mais natural. Beleza? Então, esse é o fundamento. Para você que ficou até aqui, eu vou te dar uma dica extra. Eu uso um aplicativo que chama Duolingo. Ele é gratuito, não tô ganhando nada para falar disso. Eu recomendo porque ele me ajudou muito a aprender inglês. Nele você consegue aprender bastante palavras. Eu já aprendi mais de 1.100 palavras neles hoje. E lá você fazendo essa técnica do domínio, imagina você dominar 1.000 palavras. É maravilhoso, né? E também você pode usar ele como auxiliar dos seus textos com áudio. Porque você vai vendo um texto com áudio, você vai vendo uma música, e você vai treinando no Duolingo também. E com essa estrutura você vai conseguir levar seu inglês muito mais para frente. Beleza? Lembrando que o canal é novo, seu comentário é muito importante para mim. Eu tô lendo e respondendo todos os comentários e quero fazer sua comunidade para ajudar muito mais pessoas, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Abraço!